Antes de começarmos, quero agradecer de coração a todos que vêm apoiando o canal. De verdade, vocês fazem toda a diferença. Os nomes de vocês estão aparecendo aí embaixo como um reconhecimento especial. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e compartilhar esse vídeo, porque falta muito pouco para a gente alcançar os 1000 inscritos. Tô contando com você. Mushoku Tensei, uma jornada em 2 vidas. Parte 6. E se eu não tivesse criado um grupo de mercenários? A história até aqui. Afundada em dívidas até o pescoço, Linia foi acolhida por Eris. Uma coisa levou a outra e ela acabou virando nossa empregada, mas era tão péssima com os afazeres domésticos que Aisha surtou, e Linia foi demitida. Sem opções, tive que encontrar outro emprego para ela. Nesse momento, eu estava deitado num cantinho ideal para sonecas que a própria Linia tinha recomendado. O chão era coberto de grama, e o sol batia na medida certa. Gatos por toda parte. Eu até senti que estava incomodando, mas com um pouco de persuasão da Linia, eles abriram espaço para mim. Era um lugar bem aconchegante. Passei o dia inteiro tentando pensar em um trabalho que ela pudesse fazer, mas nada parecia funcionar. Zanoba e Cliff foram descartados logo de cara. O ideal seria um serviço onde, mesmo que ela não conseguisse pagar os 1.500 de ouro de uma vez, pudesse pelo menos ir quitando aos poucos. Mas, sinceramente, não parecia que Linia tinha perfil para esse tipo de trabalho estável. Lancei um olhar na direção dela. Ela estava conversando com os gatos que tinham vindo dividir o solzinho com ela. Miau, miau, miau. Entre o povo fera, especialmente os da tribo Doudia, era comum encontrar gente que conseguia se comunicar com cães e gatos. Diziam que a língua do deus fera era fácil de entender para os animais, mas poucas raças conseguiam compreender a linguagem dos próprios bichos. Veja o Léo, por exemplo, ele entendia o que eu dizia, mas eu não conseguia entender uma palavra dele. Não dava para manter uma conversa, embora, às vezes, eu até achasse que entendia. Será que dava para ganhar dinheiro com isso? Um serviço para traduzir os sentimentos de um pet para o dono, amor, reclamações, tudo. Um tipo de bolingual. Até que não era uma má ideia. Não sabia como seria aqui nessas bandas, mas no reino de Asura havia um monte de nobres com animais de estimação. Ei, Linia, chamei. Miau. O que aquele gato ali tá dizendo? Nada demais. Só deu um oi, miau. E dá para entender insetos ou cobras também. Não viaja. Só entendo coisas tipo cães e gatos, miau. Isso complicava meu serviço. Pelo que eu tinha ouvido, no reino de Asura era bem comum encontrar pets bizarros, tipo centopeias do tamanho de cachorros. Diferente da minha vida anterior, aqui ninguém associava animal de estimação com cachorro ou gato. Basicamente, tudo virava bicho exótico. Se Linia só entendesse uma minoria deles, esse negócio não ia vingar. E olha que eu tava empolgado com essa ideia. Miau, miau. Linia estava de 4, conversando com os gatos. A bundinha dela estava virada para mim, e o rabinho balançava suavemente. Tão provocante. Dava vontade de agarrar aquele rabo e... Não! Sai, demônio tentador! Rápido, peguei o artefato sagrado do bolso e segurei perto do rosto para acalmar meus pensamentos. Mas, no instante seguinte, uma rajada de vento forte surgiu do nada. Minha túnica esvoaçou com força, e o item sagrado foi arrancado da minha mão. Droga! O tecido branco e rendado voou pelo ar. Era precioso demais. Não podia perder aquilo. Nunca conseguiria outro igual. Esses pensamentos cruzaram minha mente enquanto eu me jogava para tentar alcançá-lo. Mas estava longe demais. Num piscar de olhos, ele já tinha subido alto no céu. Eu já estava pronto para impulsionar as pernas com mana e pular, quando... Miau! Linia saltou. Voou como um foguete, cortando o ar e agarrando o item sagrado no ar, girando umas 3 vezes antes de aterrissar de forma perfeita, como uma super-heroína silenciosa. Ufa, essa foi por pouco, miau. Ela olhou para o que tinha pegado. Epa! Isso aqui são
são calcinhas. Eca, quino, miau. Ah! Digo. Não é nojento, miau. Tudo bem, miau. Aqui está seu item sagrado, miau. Ela me devolveu o artefato, com respeito, mas só segurando com as pontinhas dos dedos, tentando tocar o mínimo possível. Peguei de volta, e dei uma boa cheirada. E então veio a clareza. Um trabalho que combinasse a habilidade dos Doudia de conversar com animais, a capacidade física da Linia e aquele traseiro provocante. Eu tinha a resposta. Linia, chamei, segurando seus ombros com firmeza. Sim, miau. Vamos montar um circo. E assim nasceu a trupe circense de Rukwag. Miahá! Linia voava pelo ar num trapézio, bem diante dos meus olhos. Usava um colã de couro e meias arrastão, basicamente, um figurino estilo Bunny Girl. Ao redor dela, acrobatas com fantasias de palhaço e bestas mágicas treinadas faziam seus números. Muito bem, muito bem. Mais uma apresentação de sucesso. Ao meu lado, usando a mesma roupa de coelhinha que Linia, estava Aisha, contando moedas de prata com um sorrisinho satisfeito no rosto. Já fazia um ano desde que formamos a trupe circense de Rukwag. Muitos do povo fera tinham talentos físicos impressionantes, e com o convite da Linia, vários valentões e marginais acabaram trocando de profissão e viraram acrobatas. Como ela conseguia se comunicar com bestas mágicas, não foi tão difícil treiná-las para fazer truques no palco. Quando nomeei Aisha como conselheira da trupe, ela se jogou de cabeça no projeto, ajudando a realizar minha visão, um grande espetáculo com acrobatas, criaturas mágicas, homens fortes, mulheres belas e feras selvagens, tudo junto sob uma tenda iluminada por luzes e sombras. No reino de Asura, o nosso circo foi um sucesso absoluto. Depois que se tornou a mestra de pista, Linia pagou sua dívida num piscar de olhos, e Aisha voltou a sorrir. O circo também se mostrou uma ótima vitrine para contratar gente para o grupo Orsted, e para vender estatuetas do Rui Gerd, então eu também estava bem satisfeito. Depois disso, se quiser saber, o circo acabou fazendo sucesso no mundo inteiro. Linia se tornou uma das pessoas mais ricas do planeta, mas deixou o sucesso subir a cabeça e acabou perdendo tudo de novo. Mas essa já é uma história para outro momento. Elogios e honestidade. Randolph estava circulando pelo castelo quando se deparou com alguém praticando golpes de espada no pátio. Era Pax. Empunhando uma espada de madeira, ele girava em círculos com movimentos ritmados e intensos. Se equilibrava numa perna só, fazia golpes com uma mão, saltava no ar, girava de costas e trocava a espada de mão. Ele confundia o inimigo imaginário, desferindo uma chuva de ataques, embora seus olhos estivessem fixos em outro ponto. Randolph seguiu o olhar dele até uma garota de longos cabelos azuis sentada na grama. Seus olhos pareciam vazios, mas era evidente que ela estava observando Pax. Percebendo isso, Pax mudou o estilo. Passou a lutar como se enfrentasse 2, talvez 3 inimigos ao mesmo tempo. Seus gritos ficaram mais intensos também. Para qualquer um que visse, Benedict parecia assistir tudo impassível. Mas Randolph, depois de meses ao lado dela, já sabia captar as sutis mudanças em suas expressões. Sim, ele via esperança e admiração em seus olhos. E Pax também devia ter notado. Era por isso que estava dando tudo de si, querendo parecer imponente aos olhos dela. Depois de derrotar seu inimigo imaginário, Pax parou. E então olhou para Benedict, arregalando os olhos como se só agora tivesse notado sua presença. Oh! Benedict? Desde quando você tá aí, e você também, Randolph? Pax arregalou os olhos ao ver Randolph. Parecia que um esqueleto tinha brotado do chão na frente dele. Fazia sentido, Randolph tinha o hábito de andar sem fazer barulho. He. Bom dia, Lord Pax, disse Randolph com um sorriso encorajador. Treinando? Que dedicação admirável. É. Água, meu lord. Randolph tirou uma caneca do nada, encheu com a própria cantil e ofereceu a Pax.
Pax hesitou por um instante, mas aceitou e deu um gole. Seu corpo estremeceu, e ele tomou o resto de uma vez. Água gelada com um toque cítrico, devia estar deliciosa. E ainda assim, ninguém mais bebia aquilo. Diga, Randolph, disse Pax, secando a testa, o que achou da minha dança com a espada agora há pouco? Randolph olhou discretamente para Benedict. Ele sabia o porquê da pergunta. Simplesmente incrível, meu lord. Um dia poderá ser o deus da espada ou o deus do norte. Achou que tinha dado a resposta perfeita. Apesar das aparências, Randolph sabia como bajular a realeza. Ridículo! A resposta de Pax, no entanto, o surpreendeu. Até eu sei que aquilo não passou de um teatrinho infantil. Eu nunca tive um mestre. Até em Chirone eu fugia das aulas de espada. Não quero elogios, quero que diga o que fiz de errado. Ah, entendo. Randolph ficou um pouco desconcertado. Nunca um membro da realeza tinha falado com ele daquele jeito. Embora alguns nobres reagissem com desconfiança, esse tipo de honestidade era raro. Observando Pax com atenção, Randolph viu que, apesar do corpo estranho, ele estava em boa forma para alguém da nobreza. E parecia realmente interessado em aprender, provavelmente para impressionar Benedict. Não era só pose. Ele queria mostrar quem era de verdade. Randolph decidiu ser honesto, como Pax havia sido ao comentar sobre sua comida. Não sou especialista em danças com espada, mas, bom. Manter-se equilibrado numa perna só e golpear com precisão é difícil, meu lord. Minha sugestão é, mantenha os dois pés no chão, segure a espada com as duas mãos e treine até conseguir atacar em qualquer altura, alta, média ou baixa, a partir de qualquer posição. Randolph achou que tinha falado demais. Basicamente, estava dizendo, esquece essa história de dança e volta pro básico. Dois pés no chão, alta, média e baixa, Pax murmurou. Entendi. Assim. Está com peso demais na perna da frente. O ideal é manter o centro de gravidade equilibrado, pronto tanto para recuar quanto para avançar. E segure a espada mais próxima do corpo. Assim. Perfeito, meu lord. Parece meio apertado. É assim mesmo. Fica tudo comprimido para permitir atacar em qualquer direção. Então é assim que se faz. Não dava para saber se Pax tinha realmente entendido, mas ele testou alguns golpes partindo daquela posição. Depois, soltou um longo suspiro. Randolph, agradeço pelos conselhos. Ora, fico feliz em ajudar. Mas vou precisar de mais uma ajuda. Meu lord. Todo esse exercício me deu fome. Prepare algo para eu comer antes da minha aula da tarde. He. Claro, meu lord. Se me acompanhar. Ótimo. Benedict, vamos. Randolph abriu um sorriso sinistro ao guiar Pax, parecia até que estava conduzindo o rapaz direto pro inferno. Mas Pax o seguiu tranquilamente. Só foi mais devagar porque Benedict vinha logo atrás. Pouco depois, Randolph passou a dar conselhos regulares a Pax sobre sua prática com espada. Mas isso, já é uma história para outro momento. O emprego de meio período da Norn. Naquele dia, eu, Rudeus Greira, obtive uma informação de grande importância. Era algo que deveria ser confidencial, e que eu tecnicamente não deveria saber. Foi apenas por coincidência que acabei descobrindo. Tudo começou com o que a criada do Zanoba, a Ginger, viu enquanto fazia compras. Quando me contou, eu fiquei abalado. Por mais que aquilo me parecesse absurdo, não consegui conter a curiosidade. Eu precisava ver com meus próprios olhos. Sim, eu sabia que não deveria, mas mesmo assim, fui até uma lanchonete escondida num canto de Sharia. O lugar parecia estar sempre cheio. Talvez fosse mais parecido com uma cafeteria, talvez até voltada para nobres, já que a clientela era claramente de famílias abastadas. Com minhas roupas de estilo aristocrático e óculos escuros para disfarçar, eu chamava atenção demais. Devia ter trazido a Sylphie. Quem sabe esse não poderia ser o local do nosso próximo encontro. Agora,
O que mais chamava atenção naquele lugar não era a comida ou o chá, mas sim as garçonetes. Todas usavam trajes meio únicos. Não no estilo roupa de couro apertada com meia arrastão e orelhinhas de coelho. As vestimentas lembravam aquelas das damas de companhia da realeza, ou seja, eram clássicos uniformes de empregada. O prato principal da casa era um chá importado do reino de Assura, mas isso era o de menos. A verdadeira razão de eu estar ali andava entre as mesas, um pouco desajeitada. Cabelos loiros presos, iguais aos da mãe, e o mesmo uniforme das outras funcionárias. Era minha irmãzinha, Norn. O que a Norn estava fazendo num lugar desses? Faltando mesada? Querendo aprender sobre a vida real enquanto ainda era estudante? Ou será que havia contraído uma dívida sem me contar? Eu havia invadido aquele café para descobrir a verdade. Bem-vindo! Por favor, acomode-se. Nunca vi você por aqui. É novo por aqui. Uma amiga minha está doente, então vim cobrir o turno dela por alguns dias. Espero que possa relevar qualquer erro meu. Segundo as informações que eu mesmo coletei, uma amiga da Norn, da Universidade de Magia, estava doente, e ela veio ajudar no improviso. Típico da Norn, presidente do conselho estudantil e confiável como sempre. Ufa! Ainda bem que não era dívida. Era hora de me retirar. Parte de mim queria continuar observando ela no trabalho, mas se fosse pego, ia dar confusão. O melhor era fingir que só dei uma passadinha e ir embora sem alarde. Me levantei, então. Senti algo esbarrando em mim, seguido por uma sensação quente no abdômen. Olhei para baixo. Estava vermelho. Mas o que? E gritei sem pensar. Mas não era sangue ou nada assim, só tinha me levantado bem no momento em que uma das garçonetes passou e derrubou a bandeja inteira em cima de mim, comida, bebidas, tudo. Mil desculpas. Mesmo assim, não devia ter gritado. A garçonete achou que eu estava furioso e caiu de joelhos para pedir perdão. Suas roupas devem ter custado uma fortuna, não é? É. Acho que sim. Era um traje pensado para não me envergonhar no meio da nobreza de Assura, então provavelmente custou uma nota. Mas ao ouvir minha resposta, o rosto da garota ficou branco como papel. Por favor, me perdoe. Eu queria pagar, mas sou pobre, jamais conseguiria cobrir o valor das roupas de um nobre como o senhor. Ei, não se preocupa com isso. Posso pagar com o meu corpo. Por favor, me perdoe. Tenho 2 irmãzinhas e preciso alimentá-las, então, por favor. Essa aí não escuta muito bem, né? E então, alguém surgiu por trás dela e pôs a mão em seu ombro, conduzindo-a para os fundos. Kierna, deixa que eu cuido do cliente. Vai lá trocar de roupa. Norn? Mas... Pode deixar comigo. Eu conheço ele. A garçonete chamada Kierna foi para os fundos, e eu fiquei frente a frente com a Norn. Muito bem, maninho, disse ela, com as mãos na cintura e um olhar nada amigável. Pelo visto, meu disfarce não tinha funcionado nem um pouco. Tentei pensar em alguma desculpa, mas não parecia que ia escapar dessa. Foi mal, falei. Tenho 2 irmãzinhas em fase de crescimento, e preciso garantir que estejam bem alimentadas. Disso eu sei. Ouvi dizer que uma delas começou a trabalhar escondido da família. Isso me preocupou. Norn suspirou. Uma amiga me pediu ajuda, e eu aceitei. Só isso. Satisfeito. Sim, isso já era tudo que seu irmão precisava saber. Desculpa atrapalhar no trabalho. Vou nessa. Não precisa ir, disse ela. Por que não fica e aproveita um pouco? E eu aceitei. Fiquei o dia todo naquele café, observando a Norn trabalhar. Ela se esforçava de verdade. Apesar de cometer alguns errinhos, não se desesperava, não se irritava, nem ficava emburrada como fazia antes. Em vez disso, continuava com calma e dava o seu melhor. Vendo aquilo, percebi o quanto ela havia crescido. Voltei para casa com o coração quentinho. Amanhã do meu dia de folga.
No dia seguinte ao meu retorno de uma longa e cansativa missão de trabalho, eu tinha apenas uma meta: passar o dia quieto em casa. Afinal, só se pode chamar de folga quando a gente consegue descansar o corpo e a mente. Por isso, acordei mais tarde que o normal e fui tomar um café da manhã sem pressa. Aproveitar o dia de descanso era exatamente isso: relaxar sem se preocupar com o tempo. O que eu poderia fazer hoje? Pensei em brincar com a Lucy, mas ela já tinha saído para passear com a mamãe ruiva dela. Eu poderia ir atrás delas, ou simplesmente esperar elas voltarem. O que significava que eu tinha amanhã livre. Ou melhor, achava que tinha, até ouvir uma movimentação no andar de cima. Do sofá na sala, olhei para a escada, bem a tempo de ver a Roxy descendo correndo. Ela ainda estava colocando o casaco, o cabelo todo bagunçado como se tivesse acabado de acordar, e uma das tranças já estava desfeita. Tô atrasada. Oh, céus! Que vergonha, dormir demais. Estendi o pão pela metade que estava comendo. Roxy o abocanhou como se estivesse numa corrida de comer pão. Obrigada, Prude. Tô indo. E saiu pela porta como um foguete, pão na boca e tudo. Fiquei até preocupado: sair correndo assim, com pão na boca? Se trombasse com um aluno novo transferido, isso poderia virar o começo de um romance com um colegial. Talvez, se eu fosse atrás agora, ainda dava tempo de assumir o papel do aluno transferido. Primeiro, eu diria: "Ah, é você." Depois, daria a ela o apelido de Garota Pão, e no festival escolar a levaria até a enfermaria quando ela se machucasse. Compraríamos coisas juntos na barraca de doces e eu me declararia para ela diante da fogueira no terraço. A Roxy adoraria todas essas cenas, com certeza. Exceto que a Universidade de Magia não tem festival escolar, nem dia de esportes. Ué? A Roxy não estava aqui agora há pouco? Foi para a escola. Mas ela disse que não teria aula hoje. Talvez tivesse que preparar alguma aula ou resolver algo mesmo sem aula marcada. Pensei nisso por um segundo, mas isso era Roxy. Como se ela fosse dormir demais e chegar atrasada se tivesse alguma obrigação. Ela podia ser meio estabanada às vezes, mas era bem organizada com essas coisas. Quando ela voltar, avisa que a comida tá pronta, beleza? Pode deixar. Talvez a Aisha também estivesse achando aquilo meio esquisito. Ela desapareceu na cozinha, agitando as mãos. Terminei meu café da manhã e, com uma xícara de chá na mão, fui esperar perto da porta. Logo depois, a porta se abriu com um clique, e quem entrou foi Roxy. Ela passou pela entrada, me viu e até deu um pulo de susto. "Precisa de alguma coisa?" perguntou, me encarando com cara feia. Ops! Se eu provocasse agora, ela ia ficar emburrada. "Bem-vinda de volta, minha senhora. Sua refeição já está pronta. Ou preferiria tomar um banho antes?" Provoquei mesmo assim. Era um desperdício deixar passar a oportunidade. Além disso, a Roxy ficava adorável quando emburrada. Estendi a mão como um verdadeiro cavalheiro e tirei o casaco dela. Então, o café da manhã primeiro. Ela fez beicinho, mas aceitou minha mão sem reclamar. A Roxy, no fundo, gostava desse tipo de coisa. Fiquei só assistindo enquanto ela comia, tomando meu chá tranquilamente. Conforme eu encarava, as bochechas da Roxy ficaram coradas, e ela desviou o olhar. Mas não me mandou parar nem perguntou o que eu queria. Foi uma refeição tranquila, sem pressa, bem como deveria ser. "Está de folga hoje, senhorita mestra?" "Sim, não tem aula hoje." "Você também está de folga, Rude?" "Estou." Ou seja, a Roxy também estava livre. Só havia uma coisa a se fazer. Nesse caso, a jovem encantadora aceitaria um convite para um encontro? Roxy ficou paralisada. Olhou da cozinha para a sala, depois para mim, depois desviou o olhar, mexendo nos fios soltos da trança. Um encontro, comigo. O que ela queria dizer era: você me escolheria. Por respeito a Sylphie, a Roxy costumava evitar ficar sozinha comigo em situações privadas.
Acho que a Sylvie não se importava, mas não era eu quem podia dizer isso com certeza. Sim. Montaríamos no meu nobre corcel e cavalgaríamos até o riacho fora da cidade, onde sussurraríamos juras de amor na margem. Roxy pensou por um momento. Tudo bem, disse, então notou a trança bagunçada. Ah, só me dá um minuto para me arrumar. Se isso significava que ela ia se arrumar especialmente para mim, eu esperaria o dia inteiro. Mas é claro. E assim, consegui um encontro com a Roxy. Cavalgamos juntos, eu atrás e ela na frente, segurando as rédeas. A cabeça dela estava bem ali, à minha frente. Ao redor, outras pessoas seguiam o mesmo caminho. Ninguém parecia nos notar muito, mas de vez em quando alguém lançava um olhar surpreso, eram mercenários de Rukwag. Acenei, e eles se curvaram com respeito. Montar a cavalo com a Roxy assim, me trazia lembranças antigas. Mestra, chamei. Rude, quando você me chama assim, ela ia dizer algo, mas mudou de ideia. Deixa pra lá. O que foi, aprendiz? Se for para pedir para apertar meus peitos pelas costas, a resposta é não. Ela até fez uma careta com o mestra, mas entrou na brincadeira. E só para constar, não tentei apertar nada. Teria outras oportunidades para isso depois, com certeza. Lembra daquele dia, anos atrás, quando você me ensinou magia de nível santo na prova final? Lembro. Você estava morrendo de medo de subir no cavalo. Eu não tinha medo do cavalo, corrigi. Ela olhou para trás, curiosa. Eu tinha medo de sair de casa. Se você não tivesse me tirado à força, eu teria continuado um recluso pro resto da vida. Sério? É sério. Eu sou muito grato por isso. Obrigado. Eu não fiz nada demais. Roxy virou para frente de novo, brincando com o cabelo, depois apertou meu braço de leve e encostou no meu peito. Foi você quem me salvou do labirinto, Rude. Estamos quites. Não dava para ver a expressão dela, mas tenho certeza que estava sorrindo, um sorriso tímido e cheio de carinho. Ensaio de dança. Naquele dia, eu terminei mais uma viagem de trabalho e voltei para a cidade mágica de Sharia, como de costume. Achei que essa missão fosse se arrastar por vários dias, mas acabou bem mais rápido do que eu esperava. O que eu tinha estimado que levaria 5 dias terminou em 2. Não que eu me ache um gênio ou coisa do tipo, mas, depois de concluir tudo com tanta eficiência, eu realmente me senti incrível. E, convenhamos, se sentir incrível é algo muito bom. Assim que cheguei em casa, fui recepcionado com o tradicional. Bem-vindo de volta. Era Lilia. Voltou mais cedo do que imaginei, acrescentou ela. Pois é. Eu sou incrível, modéstia à parte. Falei brincando, mas a Lilia assentiu como se fosse óbvio. Concordou comigo. Isso não é bom. Se continuar assim, vou acabar acreditando que sou tudo isso mesmo. Preciso lembrar de manter os pés no chão. Quer dizer, dessa vez as coisas só andaram bem por sorte. Na verdade, o fato de eu ter previsto 5 dias e ter terminado em 2 mostra que errei na previsão, né? Se eu fosse tão bom assim, teria calculado certo desde o começo. Mas não adianta pensar desse jeito também. O importante é que, sempre que começo a me achar demais, acabo estragando a viagem seguinte. É importante se elogiar um pouco para manter o ânimo, mas tudo com moderação. Ué? Onde está todo mundo? Não havia sinal da Sylvie, da Ares ou das outras. A Roxy, naquela hora do dia, devia estar na escola. Bom. A Lilia hesitou. O que não era comum para ela. Não me diga. Um pressentimento horrível me tomou por inteiro. O corpo inteiro ficou tenso. Mas a Lilia, percebendo, se apressou em acalmar meus temores. Ah, não. Nada de ruim aconteceu, não se preocupe. Ah, tá. Então o que será que era? Talvez a Ares tenha esquecido que não deve usar força total e tenha acidentalmente quebrado a coluna da linha e da porcena? Melhor não. Acho que isso seria categorizado como coisa ruim.
Mesmo que desse para curar com magia de cura. Então, o que tá rolando? A Lilia hesitou mais um pouco e disse. Recebi instruções para não contar ao senhor, mestre Rudeus. Ah, agora que eu quero mesmo saber. Mas veja bem, eu já vivi 30 anos neste mundo. Sou casado. Não cheguei até aqui sem aprender nada sobre como funciona a mente feminina. Então não forcei a barra. Se a Lilia disse até isso, é porque provavelmente não era nada grave. Com isso, fui até meu escritório no primeiro andar. Vou preencher o diário de hoje, pensei. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ótimo. Muito bom. Foi aí que ouvi uma voz vinda da janela. Era Sylphie. Espiei e vi duas mulheres dançando de mãos dadas, em perfeita sincronia. Cabelos brancos e vermelhos balançavam juntos a cada passo. Era uma dança. Sylphie e Eris estavam ensaiando uma dança. Por quê? Confesso que fiquei um pouquinho curioso. Mas, que bela dupla elas faziam. A Sylphie estava usando calças, como na época em que era o Fitz, e, surpreendentemente, a Eris usava uma saia, coisa raríssima. Ambas estavam com roupas que fugiam do habitual, e mesmo assim pareciam confiantes, poderosas, encantadoras. Fiquei tão vidrado vendo aquelas duas dançando de mãos dadas que queria poder assistir para sempre. Nada disso, Rudeus. Isso é segredo, lembra? Certo. Nada de espiar as fadas dançarinas. Mas veja só, Rudeus, a Sylphie está liderando a dança, no papel masculino. Ainda tão imponente quanto na época de Fitz. Linda, não é? E veja só a parceira dela, dançando tão melhor do que antigamente. Bom, a Eris aprendeu a acompanhar o ritmo do adversário no Sanctum da Espada, e usar isso contra ele. Então isso aqui deve ser fácil para ela. Mas talvez, Rudeus, talvez seja a Sylphie que é uma professora melhor. O Fitz sempre foi ótimo em ensinar, não é? Ah, oi, irmão. Bem-vindo de volta. Levei um susto. A Aisha estava ali do lado da janela. Veio até mim, acenando com a mão. Droga. Era para ser segredo, e eu fui pego. Ah. A Eris ouviu a voz da Aisha e me viu também. Na hora, soltou as mãos da Sylphie. Foi como se eu tivesse flagrado ela numa traição. Mas, bom, era com a Sylphie, então não dava para culpar. Ah, Rude. Bem-vindo de volta. Agora foi a Sylphie que me viu e correu até a janela. Abriu para me cumprimentar. Desculpa. Não queria espionar, é que, o que vocês estavam fazendo? Já que fui pego mesmo, resolvi perguntar direto. Treinando dança, respondeu. Ultimamente você tem visitado palácios e participado de festas em vários países, né? A Eris sempre vai com você como guarda-costas, mas ela disse que se tivesse que dançar, acabaria te envergonhando. Eu não vou me sentir envergonhado só porque a Eris não sabe dançar. Se alguém ousasse zombar da minha esposa por ela ser tão dedicada à espada que nunca aprendeu a dançar, o problema seria da sanidade de quem zombou. Tipo, você tá vendo essa mulher aqui do meu lado? A lendária espadachim Berserker? Você acha mesmo que pode abrir a boca para falar alguma coisa? Quer perder a cabeça? Brincadeiras à parte, todo mundo tem pontos fortes e fracos. A Eris é a melhor de todas com uma espada. Não saber dançar? Isso não é nada. Queria te surpreender, dançando como nos velhos tempos. A Eris disse isso meio emburrada, como se tivesse sido uma dançarina nata no passado. Eris, você dançava como se fosse uma lutadora de luta livre. Talvez só estivesse se gabando na frente da Sylphie mesmo. Hehe. Você ouviu ela? Certo, eu disse. Se for para acompanhar vocês quando surgir a chance, é bom eu praticar também. Ah. Eu danço com você, irmão. A Aisha se ofereceu toda animada. E foi assim que, pela primeira vez em muito tempo, eu me vi ensaiando dança. Ah, e só para constar, depois que o treino terminou,
A Sylvie me puxou discretamente até o quarto dela e, um pouco envergonhada, me perguntou: Você dançaria comigo também? Então nós dançamos, só nós dois. Mas essa é uma história para outro momento. As dúvidas de Fitz. Ei, Rudy, você já foi a um bordel? Era uma tarde tranquila. Eu estava descansando na sala de estar e, naquele momento, só estavam presentes eu, a Sylvie e a Roxy. Quando ouvi essa pergunta, minha mente imediatamente foi pro pior cenário possível. Quer dizer, você também pensaria, né? Se sua esposa te perguntasse do nada se você já foi a um hostes club, ou melhor, a um bordel. Ela estava dizendo, nas entrelinhas, você tá saindo com outras mulheres escondido, né? Ou seja, estava me acusando de traição. Mas, claro, não era verdade. Só que a senhorita Silfiette foi esperta na hora de perguntar. Ela disse, você já foi. E não, você tem ido. E a verdade é que sim, eu já tinha ido. Não era como se eu fosse toda semana, mas depois que descobri que tinha disfunção erétil, o Soldat me levou até o que se chamaria de bordel de alto nível. No fim, como não consegui finalizar o serviço, acabei bebendo além da conta, e depois levei um tapa da Sarah. Foi uma experiência dolorosa. Nunca mais voltei desde então, mas, sim, eu fui naquela vez. Ou seja, o que eu deveria fazer agora era manter a calma e dizer que fui uma vez, há muito tempo, e que não voltei mais. Ah, sim. Há muito tempo. Mas não fui mais depois disso. Droga. O jeito como falei fez parecer que fui ontem. Que tipo de lugar era? Rox entrou na conversa. Que tipo de lugar? Até ontem, eu estava no reino de Assura. Depois de encontrar os ossos dos pais da Ares na zona de conflito, os enterramos em Assura e convidamos a Ghislaine para visitar o túmulo. O James, atual chefe da família Boreas, nos chamou para jantar e, durante o papo, soltou: E então, o que acha da minha neta, hein? Claro que não fiz nenhum movimento. A Ares estava do meu lado, e só um olhar dela fez a pobre garota recuar, tremendo de medo. E mais importante, atualmente, eu era o Rudeus celibatário. Ou seja, ontem mesmo, eu não fui a nenhum bordel. Você quer saber do bordel de antigamente, né? Sim. O que exatamente eu estava sendo questionado ali? Talvez fosse um teste. Se eu descrevesse um bordel que ainda existia por aqui, com o mesmo sistema e mesmas garotas, aí sim elas me pegariam no pulo. Queridas esposas, fiquem tranquilas. Eu vou passar nesse teste com louvor. Mas por que exatamente você quer saber? Mesmo assim, era tenso. Fui tentando ganhar tempo. Não que eu tivesse culpa no cartório, mas uma resposta errada e eu estaria de joelhos pedindo desculpa. É que, os pais de uma aluna minha estão endividados, e ela teve que largar a escola para trabalhar num bordel. Ela ficou preocupada e veio me pedir conselho, mas eu não sei quase nada sobre isso. Tô quebrando a cabeça para pensar no que dizer. Ah, então era isso. Me estressei à toa. Ainda assim, uma garota abandonar os estudos para se prostituir por causa das dívidas da família. Era uma situação bem mais pesada do que eu esperava. Bom, o lugar que eu fui era de alto nível, comecei a explicar, mas tem todo tipo de bordel por aí. Não sei se vai ajudar muito. Por favor, me conta. Vai ser a última vez que vou ver ela, então queria deixar algo que pudesse ajudá-la. Então, compartilhei tudo o que eu sabia. Comecei pelo sistema do bordel que visitei, depois falei sobre a educação das cortesãs, as técnicas que usavam. Na minha vida anterior, eu nunca tinha ido a esse tipo de estabelecimento. O que eu sabia vinha dos jogos eróticos. Fora isso, só ouvi histórias de caras como Soldat ou da própria Elinalise. Ainda assim, achava que o que eu sabia estava bem próximo da realidade. No fim das contas, tudo girava em torno de fazer o cliente pensar: quero ver essa garota de novo. Fazer o cliente feliz podia parecer simples, mas não era só fazer bem feito na cama. O verdadeiro diferencial estava no tratamento fora disso, apresentar-se com elegância, demonstrar respeito, tocar de leve na mão ou no ombro.
Muita gente via a prostituição como algo obscuro, mas, quanto mais alto o nível do local, mais parecia um serviço respeitável, como qualquer outro. A base era hospitalidade e atendimento ao cliente. Dava para perceber isso só de observar a Elinalise Dragonhold, a autoproclamada mestra do sexo, que, aliás, foi quem, ao que tudo indicava, ensinou tudo que a Roxy e a Sylphie sabiam. Ela não era só boa nas mãos, como também sabia envolver os homens com charme e leveza, levá-los para a cama sem amarras, e ainda dava total atenção depois. Se eu chamasse ela de prostituta, o Cliff surtaria. Mas, honestamente, não ficaria surpreso se ela tivesse alcançado o topo num bordel de luxo qualquer, considerando o histórico dela. Enquanto eu explicava tudo, a Roxy ouvia com atenção e até fazia anotações. Entendi. Então, se eu quiser saber mais, devo perguntar para Elinalise. É. Ela sabe muito mais que eu. Obrigada. Vou perguntar da próxima vez que encontrá-la. A Roxy realmente era uma aluna dedicada. Com essa seriedade, mesmo que acabasse virando uma prostituta, subiria rápido de posição. Talvez não chegasse no topo, não com o corpo dela, mas, eu, por exemplo, viraria cliente fixo rapidinho. E quando gastasse todo o meu dinheiro com ela, seguraria sua mão e diria: vamos fugir juntos. Mas ela olharia de volta, fria e séria, e responderia: sinto muito, mas terei que recusar. Aí, quando eu virasse um stalker, um cara de preto sairia dos fundos, me prenderia e me levaria direto para a gerência. Ei, Rudy! A Sylphie também não chegaria no topo, mas com certeza conquistaria uma base fiel de fãs. Imagina só, você tirando umas camadas de roupas largas da silenciosa Fix. E então, surpresa! Está ali a delicada Sylphiette. Ela ficaria tão tímida que, ao passar a mão no rosto dela, as orelhinhas se mexeriam de vergonha. He. Eu com certeza voltaria mais vezes. Depois, todo apaixonado, pediria ela em casamento, e então... pá! Um homem de preto sairia dos fundos. Você parece saber demais sobre isso. Tem certeza de que não foi recentemente? Disse Sylphie, me encarando. Sem perceber, já estava de joelhos. Mas só para deixar claro, eu realmente não fiz nada de errado. Juro que não fui, tá bom? Ia demorar um pouco até ela acreditar de verdade. Mas isso já é outra história. Os espetinhos especiais do chefe Rudeus. O alimento básico do povo Superd era a carne de lobo invisível. Como o nome já dizia, esses lobos eram monstros que conseguiam se tornar invisíveis para caçar suas presas sem serem detectados. Eram criaturas de 4 patas, com pelos esbranquiçados. A carne, por sua vez, era incrivelmente macia e saborosa, parecida com carne de porco. Talvez eles tivessem evoluído essa habilidade de ficar invisíveis justamente por serem caçados sem trégua por causa da carne deliciosa. Mas, claro, isso era só minha imaginação divagando. De qualquer forma, havia carne fresca e saborosa, e na minha mão, eu segurava uma garrafinha da bebida favorita dos ogros, molho de soja. Com isso, a vitória já era praticamente minha. Enquanto eu preparava tudo, Sandor se aproximou. Ele olhou atentamente para minhas mãos, visivelmente interessado. Oh! Você cozinha, mestre Rudeus? Cozinho, sim. Não sou profissional, mas gosto de preparar as coisas que tenho vontade de comer. Enquanto falava, misturei álcool e fruta ralada no molho de soja. Teria sido bom ter um pouco de mirim e açúcar ali, mas como não tinha, segui com o que dava. Em seguida, cortei a carne de lobo invisível em pedaços pequenos e deixei marinando no molho. E você, Sandor? Cozinha? Ah, não. Eu sou só da parte de comer mesmo. Mas tenho um parente que é cozinheiro, até abriu um restaurante no reino do Rei Dragão. Numa cidade grande? Que legal. Pois é. Mas ouvi dizer que o restaurante faliu e fechou as portas uns 10 anos atrás. Quem sabe o que aconteceu depois disso? Quanto maior a cidade, maior a variedade de estabelecimentos. Neste mundo,
onde não existiam franquias, os restaurantes variavam bastante. Eu já tinha comido no reino do Rei Dragão há muito tempo, e pelo que me lembrava, não era nada demais. Mas esse seu parente era um bom cozinheiro, né? Mostra como, numa cidade grande, só habilidade não é o suficiente para se manter de pé. Com tanta concorrência, era preciso investir em divulgação, e até a localização influenciava bastante nas vendas. Era um verdadeiro campo de batalha. Verdade. Com a carne ainda marinando, peguei os espetos e fui perfurando cada pedaço antes de montá-los. Depois, alinhei tudo numa grelha que fiz com magia da terra. Teria adorado ter carvão, mas não podia ficar exigente demais. O som do chiado começou a preencher o ar, junto com aquele cheiro marcante de molho de soja queimando. O cheiro tá bom, disse Sandor. Né? Virei os espetinhos e pincelei mais molho por cima. Quando começaram a chiar de novo, virei e passei outra camada. Repeti esse processo várias vezes, até o molho acabar. Depois, salpiquei umas especiarias cultivadas na Vila dos Superds, peguei um espeto e dei uma mordida. Quente, quente, quente. A carne queimou minha língua enquanto eu virava ela dentro da boca. Aquele aroma marcante, típico do molho de soja, subia pelo nariz. É disso que eu tava falando. Não fiquei 100% satisfeito com a marinada improvisada. Faltava aquele toque especial do molho de soja que faz os sabores explodirem nas papilas gustativas. Mesmo assim, meu cérebro estava gritando de felicidade. Era a primeira vez, em mais de 20 anos, que eu experimentava as alegrias do molho de soja. Rapaz, mestre Rudeus. Isso aqui tá uma delícia. Sandor já estava comendo um espeto, sem nem pedir. Mas eu perdoava. Quer dizer, era comida feita com molho de soja, sabe? Ainda tá longe do sabor dos meus sonhos. Eu conseguia fazer um tamagokake gohan pra mim, mas cozinhar com molho de soja de verdade era coisa pra gente experiente. Se eu quisesse servir isso pra alguém como a Nana Roshi, ia ter que fazer muitos testes antes. Quando a batalha acabasse, eu ia invadir a base dos ogros e aprender com eles como cultivar os grãos e fermentar até virar molho. Depois, pediria ajuda da Aisha para plantarmos os grãos em casa. Eu precisava correr atrás do meu sonho. Você é determinado mesmo, mestre Rudeus. Só quero poder comer o que gosto. Perseguir um sonho, não é todo mundo que consegue. Sandor falava com aquele tom de quem já viveu muito, bem filosófico. Talvez tivesse alguma história no passado. Você não tem idade para falar assim, Sandor. Ha ha ha. É verdade. 1000 perdões. Mas quando você chegar no sabor ideal, mestre Rudeus, espero que me deixe provar de novo. Combinado. Continuei minhas experiências culinárias, e no fim, acabei preparando bolinhos de arroz fritos incríveis para Nana Roshi. Mas isso já é outra história. O trono. Norngreira não tinha grandes ambições. Era uma mulher comum, uma plebeia. Sim, tinha um irmão e uma irmã mais velhos que eram um pouco demais, mas Norn era apenas uma garota comum, que estaria perfeitamente feliz com uma vida tranquila, fazendo o melhor que podia e se casando com alguém que amasse. Naquele dia, Norn estava pegando mantimentos no depósito, como de costume. Na Vila dos Superds, os alimentos eram estocados coletivamente, e cada casa pegava o necessário para cozinhar. Antes, as refeições eram preparadas numa cozinha comunitária, onde as pessoas podiam levar a comida pronta para casa ou comer ali mesmo. Mas, após a praga, o sistema foi substituído como medida preventiva. Assim, Norn estava levando ingredientes para a casa de Ruigerd, só que, naquele dia, acabou pegando mais do que o habitual. No dia anterior, seu irmão mais velho tinha aparecido lá acompanhado de uma rei-demônio com um apetite descomunal, além do filho dela, e como resultado, a comida tinha acabado. Com os 2 braços carregados até o limite, Norn resolveu dar uma pausa no caminho de volta. Olhou ao redor e viu uma cadeira em um ponto perfeito. O que será que essa cadeira está fazendo aqui? Pensou. Ela não estava ali no outro dia. Mas logo raciocinou, até o outro dia, o pessoal estava em guerra.
Alguém deve ter colocado isso aí para descansar um pouco. Não viu nada demais nisso. E assim, sentou-se, sem pensar muito no assunto. E, vale reforçar, Norn realmente não tinha nenhuma ambição. Ah, suspirou, sentando. No mesmo instante, todos os guerreiros que treinavam ali perto ficaram boquiabertos, olhando diretamente para ela. Mas Norn não percebeu. Ela não era do tipo sensível ao ambiente ao redor. Se fosse, sua vida teria sido bem mais fácil, e a Aisha talvez nem a provocasse tanto. Ei, Norn! O que você está fazendo aí? Quem chamou foi ninguém menos que Rudeus. Ah, irmão. Nada demais. Só parei para descansar um pouco. As sacolas estavam pesadas. Rudeus sorriu. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Assentiu, compreensivo. Deixa que eu carrego para você. Sério? Obrigada. Graças à armadura mágica que usava, Rudeus era muito forte. Mesmo sem ela, ainda era mais forte do que Norn. Por isso, ela aceitou ajuda sem hesitar. Antigamente, teria feito birra dizendo não, obrigada, mas agora, talvez por conta do tempo como presidente do conselho estudantil na Universidade de Magia, havia aprendido a se apoiar nos outros. Ela nem precisava mais descansar, já que o irmão ia carregar a comida. Estava começando a se levantar quando... 3. Agora já era. Disse Rudeus. Confusa, Norn olhou para ele. É. Um gritinho escapou de sua garganta. A rei demônia Toferatoff, temida até mesmo no continente demônio, vinha caminhando até eles com passos largos. Você! Rugiu a Toff. Aquela mulher poderia esmagar alguém como Norn com um dedo. Dominada por um medo primitivo, Norn encolheu-se. Mas Rudeus deu um passo à frente, protegendo ela. Perdoe-me, Lady Atoff. Minha irmãzinha, ela não resistiu. Ao ouvir isso, Atoff, que parecia prestes a agarrar Norn, parou no meio do caminho. Não resistiu? Repetiu. Sim. Ela te admira muito, sabe? Re. Muahahaha. Jura? Ela admira mesmo? Mas do que eles estão falando? Pensou Norn, olhando em volta, confusa. Os guerreiros superdes a observavam com nervosismo. Foi então que Norn entendeu, mais uma vez, havia se metido em confusão. Só não sabia exatamente qual. Nesse caso, abrirei uma exceção para ela. Quando era jovem, fui repreendida pelo meu pai por tentar roubar o trono dele. Agradeço profundamente pela sua generosidade. Re. Dito isso, ainda é o meu trono. Nada de se sentir à vontade demais, ouviu? Claro. Acho que ela já está mais do que satisfeita. Né, Norn? Com o empurrão de Rudeus, a ficha caiu. Aquela era a cadeira da Toferatoff. Sim. Foi incrível. Muito obrigada. Norn pulou da cadeira e fez uma reverência para Toff. Depois, pegou as sacolas ao lado e saiu apressada. Rudeus seguiu junto, como um guarda-costas. Ou seja, ainda havia perigo. Re. Riu Atoff. Da próxima vez que quiser o meu trono, venha me desafiar de frente. Eu aceitarei o duelo. Sim, senhora, respondeu Norn, fraca. E naquele instante, fez uma promessa a si mesma, nunca mais chegaria perto daquilo. Nunca. Em hipótese alguma. Essa foi por pouco, comentou Rudeus. Irmão, obrigada. Ainda bem que eu percebi a tempo. A Toff é como um urso territorial, você tem que prestar atenção em cadeiras e coisas assim, entendeu? Mas como é que eu vou saber quais cadeiras e coisas assim? Rebateu Norn, sem paciência. Rudeus fez uma careta. Tá, você tem razão. Um presente de despedida. Tem que ter alguma coisa. Norngreiro estava em apuros. No dia anterior, seu irmão havia anunciado que estava se retirando da Vila dos Superds. E tinha dito, em especial para Norn, que ela deveria voltar para casa o quanto antes.
Ainda havia muito a ser resolvido por ali, mas o inimigo já havia sido derrotado, e o perigo tinha passado. Fazia sentido que os que não fossem mais necessários começassem a se retirar gradualmente, e era natural que Nor, que atuava apenas como enfermeira na vila, fosse uma das primeiras a partir. Ela não queria ir embora, mas se estivesse no lugar do irmão, provavelmente teria feito o mesmo. Era o mais lógico. Ela entendeu. Era assim que as coisas eram. Mas, era inegável que o coração apertava por ter que se separar de Rui Gerd. Depois que voltasse para casa, provavelmente levaria um bom tempo até vê-lo de novo. Rui Gerd tinha reencontrado seu povo e decidido viver ali. Norn, por outro lado, retornaria à cidade mágica de Sharia e voltaria à sua rotina. Se quisesse muito, até poderia vê-lo de novo em pouco tempo. Com os círculos de teletransporte, era possível viajar para lugares distantes num piscar de olhos. Mas esses círculos eram proibidos, não podia simplesmente usá-los porque estava com saudade. Era possível até que nunca mais se vissem. Norn sabia, despedir-se significava isso. Na época em que vivia em Miles, ela se despediu do pai, por quem era tão apegada, e nunca mais o viu. Alguns de seus colegas da Universidade de Magia, com quem teve vínculos fortes, haviam morrido. E jamais voltaria a vê-los. Não poder ver as pessoas de novo, era simplesmente o modo como o mundo funcionava. Ela gostaria de poder passar mais tempo com aqueles que amava, ver todos sempre que quisesse. Mas nem sempre isso era possível. E ela aceitava isso. Aliás, quem garantia que a própria Nor não morreria repentinamente num acidente qualquer? E isso nem era a única possibilidade. Por mais que Rudeus fosse cuidadoso, o simples fato de ela ser parente dele, alguém envolvido em batalhas perigosíssimas, já a tornava um alvo em potencial. E Nor não confiava nem um pouco em sua capacidade de sobreviver a um inimigo forte o bastante para enfrentar seu irmão. Rui Gerd, por outro lado, o lendário guerreiro, tinha muito mais chances de sobreviver. E era por isso que ela queria que ele se lembrasse dela. Queria que guardasse algo que simbolizasse sua existência. Da última vez que se separaram, Rui Gerd havia lhe dado uma estatueta dele mesmo. Em muitos dias difíceis, Nor havia encarado aquela estatueta e se recordado das conversas que tiveram. Era assim que ele era importante para ela. E agora, ela queria fazer o mesmo, deixar algo com ele, para que soubesse que ela existiu. O problema é que Nor nunca foi boa em pensar rápido. Graças a tudo que aprendeu na Universidade de Magia, ela sabia se planejar e executar suas tarefas com competência, às vezes até melhor que a média. Mas quando algo a pegava de surpresa, como agora, ela travava completamente. Nor, você ainda não está pronta? A Aisha está chamando. Enquanto ela se atrapalhava, o tempo se esgotou. Rui Gerd. Ele mesmo veio buscá-la. Nor olhou para ele, aflita. Se fosse sua irmã mais nova, Aisha, já teria resolvido tudo num piscar de olhos. Provavelmente teria inventado algo brilhante, como mandar um presente depois usando a influência dela na companhia mercenária de Rukwag. Está procurando alguma coisa? Não, é que... Na verdade, não era exatamente um objeto. Era uma ideia. O que foi? Perguntou Rui Gerd, gentil como sempre. Mas quando Norn olhou para ele, ficou muda. Se Aisha estivesse ali, já teria mandado ela parar de enrolar e falar logo. Mas Rui Gerd esperou. Paciente. Silencioso. Finalmente, Norn conseguiu falar. Rui Gerd, queria te dar alguma coisa. Para mim? Sim. Ah. Silêncio. Se ele tivesse perguntado por quê, talvez ela ficasse envergonhada demais para continuar. Mas Rui Gerd permaneceu calado, esperando por ela. E foi por isso que Norn se forçou a prosseguir. Rui Gerd, é que, eu não queria que você me esquecesse. Rui Gerd estendeu a mão. Norn achou que ele faria carinho em sua cabeça, como sempre fazia, mas, contrariando a expectativa, ele apoiou a mão em seu ombro. Ela levantou os olhos, e viu um sorriso. Um daqueles sorrisos que diziam você ainda é tão boba quanto antes.
Eu não vou esquecer você, ele disse. Você, não vai. Não. Algo em você me lembra minha esposa que já se foi. Como eu poderia esquecer? Norna sentiu, sem saber o que estava sentindo. Mesmo que alguém a obrigasse a explicar o que se passava em seu peito, ela não saberia descrever. Havia surpresa, solidão, resignação e algo mais. A gente vai se ver de novo, disse ele, como palavras de despedida. Sim, respondeu Norn, com esforço. E então, partiu. Deixou Ruigerdo para trás e voltou para a cidade mágica de Sharia. Mal sabia ela que, alguns meses depois, eles se reencontrariam. História exclusiva: a cerimônia de dedicação do castelo de Fitoa. Fitoa havia perdido tudo durante o incidente de teletransporte. E muitas outras vidas foram perdidas durante seu processo de reconstrução. Depois de se reerguer, Saurus Boreas Greira foi executado por envolvimento em intrigas palacianas. Já o ministro sênior Darius, que tentou tomar o controle de Fitoa financiando a reconstrução, teve um fim semelhante após perder uma disputa de poder. Se a herdeira ao trono, Ariel Anemoiassura, não tivesse declarado publicamente seu apoio à reconstrução, é provável que as coisas jamais tivessem avançado tanto. Sim, a recuperação de Fitoa foi silenciosa e constante. Ficou à sombra da turbulência que dominava a época, ainda que, de tempos em tempos, alguns poderosos oferecessem ajuda. Até que um dia, no coração de Fitoa, onde antes se erguia a antiga cidadela de Roa, e onde agora havia a cidade chamada Roa Renascida, uma construção foi concluída. Era um castelo. Ou, ao menos, algo que se chamava de castelo. Na verdade, talvez fosse mais apropriado chamá-lo de fortaleza modesta. E, se fosse comparado ao distrito nobre da capital de Assura, talvez parecesse mais uma mansão. Mesmo assim, esse tipo de edificação sempre foi um marco indispensável no centro de Roa, desde antes do desastre. O terreno havia sido delimitado há muito tempo, mas a construção só começou bem depois. James Boreas Greira, atual lorde da região, não via aquilo como prioridade no processo de reconstrução. Chegou a se afastar de Fitoa por um tempo. Mas quando a obra finalmente começou, ela representou um sinal claro de que a reconstrução estava avançando. E quando ficou pronta, aqueles que participaram de todo o esforço pensaram: chegamos até aqui, por fim. Nosso território agora tem, novamente, uma mansão digna de um grande senhor. Por isso, Lord James decidiu realizar a cerimônia de dedicação do castelo em grande estilo. Organizou celebrações por toda a cidade, convidou inúmeros nobres para visitarem a recém-construída mansão e até enviou um pedido oficial à rainha Ariel Anemoiassura, solicitando autorização para realizar a cerimônia. Ariel, por sua vez, não apenas consentiu com satisfação, como também ordenou que todos os nobres presentes comparecessem ao evento. A notícia logo cruzou as fronteiras até Hanoa, e chegou aos ouvidos de Rudeus Greira. Muito bem, vamos dar início à nossa reunião de estratégia. Ok. Era noite na residência dos Greira, e 3 mulheres estavam reunidas em um dos quartos. Aquela era a famosa Roda das Garotas Greira, um encontro tão frequente que já haviam perdido a conta de quantas vezes haviam se reunido. Normalmente, quase todas as mulheres da casa participavam, mas desta vez, apenas 3 estavam presentes. Sylphie, a presidente do clube, deu início ao assunto da vez. Vamos participar de uma festa em Roa Renascida. E o que tem isso? Respondeu Eris, com desinteresse. Hoje em dia, ela já estava bem acostumada com festas assim. O que ela queria dizer era: se vamos, fazemos o que sempre fazemos, né? Qual a discussão? Sylphie entendeu bem o que ela quis dizer, mas continuou. Bom, escuta até o fim. Em teoria, essa festa é para celebrar a recuperação de Fitoa. Mas, na prática, acho que o objetivo principal é mostrar que a região está se reerguendo graças à família Boreas, que está voltando ao poder. Sério isso? Eris virou-se para Roxy, que estava sentada ao lado. Não adianta perguntar para mim, respondeu Roxy. Mas, no geral, humanos não fazem festas sem motivo.
Normalmente, tem algum interesse político envolvido, mostrar autoridade, exibir alianças. Os demônios fazem festa sem motivo? Ah, sim. Principalmente os reis demônios. Essas parecem mais divertidas. Bem, pelo que ouvi, elas dão um baita trabalho para quem organiza. Mas, como o único propósito é a diversão, devem ser divertidas mesmo. Roxy sorriu. Só que eu cresci no interior, nunca fui a uma dessas. Aham, pigarreou Sylphie, voltando ao foco. As outras duas se endireitaram e sinalizaram que ela podia prosseguir. Normalmente, nós três participamos dessas ocasiões como esposas do Rude, ou seja, como convidadas da rainha Ariel, não como nobres. E como a maioria dos nobres sabe que foi o Rude quem ajudou Ariel a subir ao trono, nunca tivemos grandes problemas, no máximo, uns comentários maldosos por trás. A história sobre como Ariel Anemoiassura tomou o trono se espalhou por todo o reino, cada vez mais enfeitada com exageros. Diziam até que, durante o confronto no castelo de Assura, Perúbius foi pessoalmente até lá, e que Ariel expulsou os nobres traidores com as próprias mãos. Esses rumores fizeram com que até os nobres mais hostis tremessem diante da ideia de enfrentar a família de Rudeus, os verdadeiros articuladores de tudo. Mas desta vez é diferente, continuou Sylphie. Porque agora, teremos nobres rurais de médio escalão no evento. Gente que não costuma frequentar a corte do castelo de Assura. Ou seja, pessoas que não compreendem a relação entre Rudeus e Ariel, nem o que os nobres de alto escalão temem ou evitam. Por isso, quero que estejamos preparadas. Saber o que dizer, como agir, e evitar confusões. Principalmente você, Eris. Por que eu? Eris fez bico, indignada. É verdade que sua postura não havia exatamente melhorado com o tempo. Mas, ao menos, ninguém mais tinha coragem de criticá-la quando aparecia ao lado de Rudeus nas festas da capital. Porque você é descendente da família Bóreas, e isso te coloca numa posição delicada. Acho bem provável que alguns tipos esquisitos se aproximem de você. Eu não sou mais uma Bóreas. Sim, mas isso não importa. Esses detalhes são irrelevantes quando alguém quer arranjar um motivo para te atacar. Você entende, não é? É, entendi. Eris também nunca ligou muito para detalhes quando alguém a incomodava. Discussões eram resolvidas na hora, se perdesse tempo com conversa, já era. Sylphie viu que ela entendeu e assentiu, satisfeita. Ótimo. Vamos fazer o possível para não dar trabalho pro Rude. Pode deixar. Disse Eris, cruzando os braços. Se a festa fosse realmente tão problemática, havia também a opção de simplesmente não ir. Rudeus e sua família não tinham obrigação de cumprir deveres de nobres de Assura. Mas aquela era festa de aniversário da reconstrução de Fitoa. Eris e Roxy viveram naquela região por um tempo e tinham boas lembranças da terra. Queriam participar, se possível. No caso de Rudeus e Sylphie, isso nem precisava ser dito. Fiquem tranquilas, disse Sylphie. Festas desse porte não acontecem todo dia. Se algo realmente grave acontecer, a rainha Ariel e eu vamos lidar com a situação. Sylphie convocou aquela reunião justamente porque sabia que participar da festa tinha seu peso político. Ela tinha certeza de que Rude diria o mesmo. Bem, então vamos começar com... E assim, a noite passou naquele quarto da casa dos Greira. Enfim, o dia chegou. Uma grande multidão se reunia no pátio da mansão recém-construída em Roa Renascida. Estavam presentes nobres de alto escalão vindos da capital, nobres de médio escalão residentes em Fitoa, além de aristocratas de regiões vizinhas que haviam apoiado a reconstrução. Mas não era um evento exclusivo da nobreza, também estavam ali figuras importantes das organizações envolvidas no processo de recuperação e comerciantes que haviam arriscado suas próprias fortunas para ajudar, todos com permissão especial para participar. A festa começou com um discurso de James Bóreas Greira, mas suas palavras soavam vazias. Era como se ele apenas estivesse recitando frases bonitas, decoradas para a ocasião. Mas isso já era esperado. Afinal, ninguém poderia dizer que James havia feito qualquer esforço real pela reconstrução de Fitoa.
Por outro lado, os que verdadeiramente haviam lutado por aquela recuperação ficaram profundamente tocados quando viram Alphonse, o velho que estava ao lado de James, chorando em silêncio. Aquelas pessoas sabiam, era ele quem havia levado adiante os desejos do falecido Saurus Boreas Greira. Foi ele quem assumiu o papel de líder, que até hoje continuava a desempenhar. Apenas um servo, sim, mas que percorreu terras e vilas, conversando com pessoas, oferecendo apoio, motivação ou ajuda prática. Foi ele quem reuniu todos e, pacientemente, chamou a atenção de seu senhor, apático diante de tudo. E agora, ali estava, chorando não como servo, mas como alguém que havia prestado um grande serviço. A simples presença dele fazia valer a pena a cerimônia para todos que haviam participado da reconstrução. Depois do discurso, a festa prosseguiu sem incidentes. Ariel falou após James, seguida por uma bênção vinda de Miris. Em seguida, apresentaram a banda, depois o chefe principal, e a cerimônia transformou-se num típico banquete em estilo stand-up, comum em Assura. Esse estilo se popularizou depois da coroação de Ariel a Nemoiassura, e era bem recebido pela nobreza, especialmente em festas muito cheias, permitia que se aproximassem com facilidade dos nobres mais importantes, buscando conquistar seu favor. Mas o formato também tinha seus problemas. Principalmente em eventos com uma grande disparidade entre os presentes, pessoas acabavam abordando quem normalmente não teriam permissão nem para cumprimentar. Então é você a tal da Ares, aquela que era da família Boreas Greira? Pois é. A confusão que Sylphie tanto temia estava prestes a acontecer. O buffet havia sido aberto, e Ares foi direto para o porco assado inteiro. Foi aí que o incômodo apareceu. Normalmente, Rudeus estaria ao lado dela, pronto para espantar esse tipo de abelhudo. Meu caro, o que você está dizendo para minha esposa? De onde você é mesmo? Sabia que eu e a rainha Ariel somos bem próximos? Bastaria algo assim para calar qualquer encrenqueiro. Mas, infelizmente, Rudeus estava ocupado cumprimentando Alphonse, e não pôde proteger Ares como de costume. Ela teria que lidar com aquilo sozinha. Para ela, o homem à sua frente era um completo estranho. Ela não fazia ideia de que ele era o segundo filho de um nobre de médio escalão de Milbots, região vizinha de Fitoa. Sua família, antes de baixa linhagem e sem terras, havia ajudado refugiados após o desastre de Fitoa, oferecendo abrigo e trabalho. Por esse gesto, foram promovidos à nobreza de médio escalão. Desde então, participaram de diversos projetos de reconstrução, chamando a atenção de James e Ariel. Os nobres locais os viam com curiosidade. Mas o filho, bom, com a súbita ascensão da família, o garoto começou a se achar demais. Isso mesmo! Respondeu Ares, firme. Ela não sabia nada daquilo. Estava apenas seguindo o que haviam ensaiado. Ouvi dizer que você, uma dama dos Greira, se casou com algum nobre de quinta categoria por aí. Isso mesmo! Ora, ora! Tanta conversa sobre o esforço da família Boreas pela reconstrução, mas agora vejo que compraram apoio vendendo a própria carne. Ele riu com desprezo. Como as grandes famílias caíram! Isso aí, certinho! Respondeu Ares, sem alterar a voz. Em qualquer outra situação, falar desse jeito sobre uma família nobre como os Boreas seria intolerável. Esse homem podia muito bem ser executado na hora por tamanha insolência. Mas sua família havia ajudado os Boreas em tempos difíceis, com grandes sacrifícios. E na cabeça dele, o raciocínio era claro. Se eu exagerar um pouco, o máximo que acontece é meu pai levar uma bronca. No fim das contas, vai passar. Ares não sabia nada disso. Tudo o que ela queria era comer o porco assado enquanto ainda estava quente. Já estava pensando em nocauteá-lo ali mesmo, mas Sylphie tinha sido clara, nada de socos. Então ela se conteve. Seus treinos com a espada haviam ensinado a suportar. Mas também ensinaram a contra-atacar na hora certa, sem pensar. O sangue de alguém estava prestes a manchar aquela festa. Os outros nobres observavam a cena com desconforto. A maioria era de médio escalão, conheciam o filho do nobre, mas não sabiam quem era Ares.
Sem entender a relação entre os dois, ninguém sabia de que lado ficar. Além disso, se metessem, podiam acabar se envolvendo numa encrenca sem volta. Aerys! Alguém correu até ela. Ela virou-se, ao reconhecer quem era, exclamou feliz. Ghislaine! Alta, de pele marrom avermelhada, orelhas grandes e músculos que Rudeus descrevia como aço puro, Ghislaine já estava mais velha, mas ainda mantinha o vigor. A rei da espada Ghislaine, a cão de guarda da rainha, uma das 7 cavaleiras de Assura, guarda pessoal de Ariel Anemoi Assura e uma das maiores espadachins do reino, aproximou-se de Aerys e encarou o nobre com um sorriso torto. Esse cara aqui tem que ser muito corajoso para mexer contigo. Demais até. Respondeu outra voz, surgindo na sombra de Ghislaine. Se fosse comigo, eu choraria e imploraria para não ter que fazer isso, mesmo se a própria rainha mandasse. O preço de brigar com essa aí é alto demais. Era Isolde Cruel, a imperatriz da água, o escudo do rei, outra das 7 cavaleiras de Assura. Também era uma das melhores espadachins do reino. Que? Quem são vocês? O nobre recuou um passo, assustado. Somos amigas da Aerys. Não nos conhece? Por que eu conheceria? Mexer com alguém sem saber quem é, no reino de Assura, suspirou Isolde. Ghislaine, Aerys, o que acham de mostrarmos misericórdia por tanta coragem e apenas expulsá-lo da festa? Expulsar? Você sabe quem eu sou. Se não fosse pelo Shilmon, Fitoa nem teria se reerguido. Que tal você me dizer quem acha que ela é? Interrompeu Isolde, com um rosto sério. O nobre encolheu-se ainda mais. Ela é só aquela menina da família Bóreas, aquela que era um estorvo. Você está completamente enganado, rebateu Isolde, sem hesitar. Mas isso não fazia sentido para ele. Achava que ela era só mais uma inútil de família nobre, casada com um mago estrangeiro sem nenhum título. Então, quem ela é? Isolde sorriu de canto. Vá descobrir por conta própria. Antes que destrua a família da qual tanto se orgulha, é claro. E então sorriu ainda mais. Nesse momento, o nobre percebeu que seus pés haviam deixado o chão. Ghislaine o segurava pela gola, como se fosse um saco de batatas. Rei! O que você pensa que está fazendo? Me solta! Me põe no chão! Sem dizer uma palavra, Ghislaine o ergueu acima da cabeça, girou o corpo com firmeza e lançou. Ah! O nobre voou pela janela aberta, soltando um grito que terminou num coachar de sapo, sumindo de vista e, pelo som que veio em seguida, aterrissando num arbusto. Aerys observou calmamente a cena e, em seguida, se virou para as outras duas. Ei, quanto tempo! Valeu por me salvarem! Realmente faz tempo, Aerys. Respondeu Isolde, rindo. Eu tava quase explodindo de tensão esperando a hora que você ia dar um soco nele. A Sylphie me disse que não é para sair socando gente nesses lugares. Então quer dizer que, se ela não tivesse dito nada, você teria socado mesmo? Perguntou Isolde, desconfiada. É óbvio. Agora vamos comer logo. Vai esfriar. He. Sim, vamos. O estômago da Ghislaine estava roncando tanto que parecia um rugido de fera. Te incomodou, foi? Me perdoe então. Respondeu Ghislaine, com um sorriso despreocupado. Rindo juntas, as 3 começaram a devorar o porco assado. E ninguém, absolutamente ninguém, ousou se aproximar de Aerys para dizer qualquer gracinha. Afinal, ela estava entre Ghislaine e Isolde, e ninguém em sã consciência se meteria com um trio desses. Bom, quase ninguém. 2 homens, que tinham assistido tudo de longe, resolveram se aproximar depois de ouvirem o grito do nobre. Um deles já passava dos seus anos de velhice, o outro era bem mais jovem. O mais velho observava Aerys com uma expressão um tanto hesitante, até que, depois de ouvir um comentário de repreensão do mais novo, começou a se mover em direção a ela. Senhorita Aerys, disse ele. O homem, Alphonse, parou diante dela e fez uma leve reverência. Você se tornou uma bela jovem. Estou verdadeiramente feliz em vê-la bem.
Alphonse, Eris ficou mais ereta, surpresa. Ela não sabia que ele estaria presente na festa. Mas havia pensado que, se algum dia voltasse a vê-lo, havia algo que precisava dizer. O problema era, depois de abrir mão do nome Bóreas e fugir de suas responsabilidades na reconstrução de Fitoa, ela não se sentia no direito de dizer aquilo. É verdade que, mesmo que tivesse ficado, provavelmente seu destino teria sido apenas se casar com algum nobre desconhecido. Mas agora ela entendia, de forma geral, que aquela era a sua responsabilidade como nobre. Ela sabia que não tinha mais posição para falar o que estava prestes a dizer. Ao mesmo tempo, não havia mais ninguém para fazê-lo. Então, ela disse. Disse em nome do pai, ou melhor, do avô, que já não podia mais. Disse como a última dos Bóreas Greira que havia vivido em Fitoa. Desde que o senhor assumiu a missão de realizar o desejo do vovô, a reconstrução foi impressionante. Obrigada por todo o seu esforço. Por um momento, Alphonse ficou apenas olhando para ela, sem reação. Então, lágrimas começaram a escorrer por seu rosto enrugado. Obrigado, murmurou, com a voz embargada. Ele havia jurado lealdade a Sauros, serviu Philip, e trabalhou incansavelmente pela família Bóreas e pela região de Fitoa. Depois veio a tragédia, Fitoa destruída, Sauros e Philip mortos, e Eris havia partido. Houve dias em que ele simplesmente não sabia por que continuava lutando pela reconstrução. Houve noites em que ficou acordado se perguntando se ainda fazia sentido. Nunca encontrou respostas. Tampouco conseguia esquecer que Eris havia partido, deixando de cumprir os últimos desejos de Sauros e Philip. Mesmo depois da conclusão da mansão, um vazio persistia dentro dele. Uma jovem verdadeiramente admirável, disse ele. Seu marido deve ser um homem de muita sorte. Apesar de tudo, aquelas simples palavras de gratidão de Eris foram o suficiente para preenchê-lo. Seu coração se encheu de sentimentos que ele não conseguia sequer expressar. Naquele momento, Alphonse sentiu que tudo o que havia feito até ali, todas as noites sem dormir, todos os esforços silenciosos, todos os anos de insistência, tinham valido a pena. Sim. Naquele dia, ele finalmente soube. Tudo havia valido a pena. Pelo canto do olho, Roxy observou a confusão ao redor de Eris e soltou um suspiro aliviado. Ela estava preocupada, principalmente por tudo que Sylphie havia dito antes, mas, no fim, não havia sido necessário intervir. Até mesmo Eris tinha muitos amigos no reino de Assura. Havia gente de sobra ao seu redor disposta a ajudá-la. Chegava a ser constrangedor pensar que ela tinha se preparado para intervir em nome da amiga, caso fosse preciso. Mas agora que o problema tinha passado, como planejado, tudo o que restava era atacar aquele enorme bolo, do tamanho de um migur adulto, que ela vinha observando desde o início da festa. Coisas como circular pelo salão cumprimentando os convidados podiam ser deixadas com o Rudeus e a Sylphie. Na verdade, ela achava até melhor não participar dessas coisas. Roxy sabia bem como sua aparência chamava a atenção. Se ficasse seguindo os dois por aí, cumprimentando nobres, provavelmente acabaria sendo alvo de olhares tortos ou comentários condescendentes. Só que Roxy havia esquecido de um detalhe. Ei, o que uma criança demônio tá fazendo num lugar desses? Ouviu alguém dizer. Deve ter se infiltrado por algum canto. Ela havia esquecido que, sozinha, era ainda mais visada. Lá vamos nós de novo. Será que eu posso só pegar um pedaço de bolo em paz? Roxy não se desesperou. Estava acostumada com esse tipo de coisa. Não importava onde fosse, sempre aparecia alguém que não perdia a chance de ser racista com demônios. Acho que ainda não fomos apresentados, disse ela, com calma. Meu nome é Roxy Emigreira. Roxy não era como Eris. Ela era do tipo que sabia aplicar o que aprendia. Para dissuadir os intrometidos, seguiu o protocolo assurano e mencionou o nome Greira. Se estivessem lidando com um nobre minimamente sensato, isso bastaria. E mesmo que não soubessem exatamente quem ela era, o fato de uma demônio carregar o sobrenome Greira já seria motivo suficiente para que se mantivessem longe, afinal, provocar alguém assim seria um risco enorme. Greira, é? Sou esposa de Rudeus Greira, de Hanoa, completou.
Se esse cara ainda não entendeu, então eu deixo bem claro, Rudeus, o favorito da rainha Ariel. Agora você entendeu, né? Se ele ainda insistisse em zombar dela por ser um demônio, bastava Rox apresentar um dos conhecidos que estavam ali por perto. Felizmente, havia muitos rostos familiares à vista. Então você deve ser a Roxy Negreira? Aquela maga de água de nível rei, aventureira lendária? Sim, suponho que sim, respondeu Roxy, meio surpresa. Claro que as coisas nunca seguiam exatamente o script. E também é a Roxy que escreveu aquele tratado sobre técnicas de aprendizado de feitiços silenciosos e encantamentos reduzidos, certo? Sim, fui eu quem escreveu. Por quê? Roxy, um pouco desconcertada com essas perguntas inesperadas, levantou os olhos e viu um homem de aparência nervosa e maçãs do rosto bem salientes. No fundo dos olhos dele, ela não viu desprezo ou ódio, mas algo diferente. Foi justamente aquele olhar que a impediu de pedir ajuda a alguém. A senhora realmente acredita que, se alguém começar a praticar desde jovem, qualquer um pode aprender magia silenciosa? Não diria qualquer um, mas acredito que a maioria das pessoas possa. Sim, respondeu Roxy, mantendo a calma apesar do tom desafiador. Engajar nesse tipo de discussão era um hábito ruim que ela tinha, mas naquele momento, foi a curiosidade no olhar do homem que a fez querer continuar. Nesse caso, por que incluir os encantamentos reduzidos, que muitos consideram uma forma degradada da magia silenciosa, no tratado? Não seria porque a senhora, incapaz de dominar a magia silenciosa de fato, quis manter sua posição privilegiada? De forma alguma, retrucou ela, com firmeza. Para conjurar feitiços silenciosos usando mãos, pés ou um cajado, é preciso prática. Se você perde algum desses meios ou está mentalmente instável, há chance de errar a conjuração. Por outro lado, com encantamentos, o processo é semi-automático, então o feitiço pode funcionar mesmo nessas condições. Por isso, é racional estudar ambos os métodos. O nobre piscou algumas vezes, respirou fundo e então se ajoelhou diante dela. Sou Platil Navidond, chanceler do Instituto de Magia de Assura. Não posso expressar o quanto estou honrado em conhecer uma maga de tamanha eminência. Apesar da minha ignorância inicial, espero que possa perdoar minha grosseria. A verdade é que sua aparência é pouco conhecida, e muitos se passam por você falsamente. Oh, não. Eu não me incomodei. Me lembrou das discussões que eu tinha com meu mestre antigamente, disse Roxy, ajustando o tom diante da mudança súbita de postura do homem. Então era isso. Ele estava me testando. Ainda bem que respondi direito. Quando diz mestre, está se referindo ao vice-diretor Genius, da Universidade de Magia de Hanoa? Eu o conheci uma vez. Que homem humilde! Imagino que ele era assim também com os alunos. Naquela época ele era bem mais esquentado. Eu também, para falar a verdade. Mas depois de olhar para trás e reconhecer meus erros, percebi que não adianta simplesmente se colocar acima dos outros. Rox apertou a mão que Platil estendia, um aperto de mãos, o cumprimento comum entre humanos. Mas ele olhou fixamente para a mão dela com uma expressão estranha. Ficou parado por alguns segundos e então murmurou. Entendo. E então finalmente retribuiu o aperto. Algo errado? Perguntou ela. Não. É que ao ver o dorso da sua mão, pensei que, por parecer uma dama, deveria, agir de forma mais cortês. Mas aí lembrei que a senhora é casada. Ah. Sim, meu marido talvez não ficasse muito feliz com isso. Que pensamento assustador! Mas, enfim, fico muito feliz em conhecê-la. Seu nome é ainda mais famoso que o do próprio mestre Rudeus. Já faz tempo que queria conversar com a senhora. É mesmo? Sim. Admito, com certa vergonha, que é por um motivo bem prático. Tenho muito interesse em magia de água de nível rei. Bem, se possível, para fins de pesquisa futura, embora eu reconheça a ousadia do meu pedido. Sou parente distante da família Bluevol, então acredito que posso oferecer uma compensação justa. Você quer que eu mostre? Na verdade,
Platil olhou por cima do ombro de Roxy e engoliu seco, interrompendo a frase. Roxy se virou e, ali, com um sorriso tão falso que dava arrepios, estava Rudeus. Prude? Sim, mestra Roxy. O que foi? Essa sua cara tá assustadora. Tá mesmo? Disse ele, esfregando as bochechas antes de tentar empurrar o canto da boca, que estava esticado demais, para baixo. É que eu vejo minha querida esposa, minha mestra, a luz que guia minha vida, conversando com um sujeitinho qualquer. Aí venho aqui e descubro que ele sabe exatamente quem você é e, bem, eu não consegui me controlar. Você tá ficando estranho de novo, Rude. Quer dizer que às vezes eu não sou estranho? Não começa, por favor. Tá bom, tá bom. Cof, cof, Rudeus pigarreou e mudou de postura. Que tal, Roxy? Depois de tudo que o Sr. Platil disse, que tal mostrar a ele uma magia de água de nível rei? Platil levantou os olhos, surpreso. Sério mesmo? Nada me deixaria mais feliz. Os governantes de Asura dão tão pouco apoio à magia que não temos ninguém capaz de conjurar magia de nível rei, nenhum de nós jamais sequer viu alguém assim. Mas não é só sobre magia de nível rei. Ouvi dizer que a beleza da sua conjuração supera até os próprios professores da Universidade de Magia de Hanoa. Será que eu posso implorar por uma demonstração da sua técnica refinada? Quem foi que andou dizendo tudo isso? Retrucou Roxy. Não, deixa, acho que já sei. Rudeus assistia à cena, com um sorrisinho satisfeito, enquanto Platil falava com tamanha empolgação que parecia prestes a se candidatar como aprendiz dela. Sempre que uma história exagerada sobre os talentos da Roxy circulava por aí, normalmente era culpa dele. Bem, já que você insiste. Acho que não custa nada. Apesar disso, Roxy não era do tipo indiferente a elogios. Rudeus sumiu como um vulto e reapareceu instantes depois, trazendo o cajado dela. Ela o pegou e foi até a sacada, erguendo o cajado na direção da janela, mas então parou de repente. Espera, será que é mesmo uma boa ideia fazer isso agora? Existe hora e lugar para mostrar ao mundo o verdadeiro alcance dos seus poderes? Claro que existe. Mesmo assim, você anda tão ocupada, mestra, e acho que vai ser difícil para o Sr. Platil ir até Hanoa. Eu poderia simplesmente vir para Asura. Chamar você só para demonstrar uma magia de nível rei? Eu não permitiria uma coisa dessas. Bom, não me importaria de acompanhar você quando tiver negócios por aqui, Rude, mas... Ah, tudo bem. Só, onde eu devo mirar? Depois de todo o progresso na reconstrução, seria terrível causar uma enchente por engano. Por um breve instante, Rudeus pareceu triste por perder a chance de um encontro romântico, mas logo se recuperou e apontou para uma floresta distante. Aquela região deve servir. Estão planejando desenvolver o local, mas parece que as negociações com a Guilda dos Lenhadores estão complicadas, então vai demorar para começarem. Duvido que alguém reclame se seu feitiço varrer aquela floresta do mapa. Eu não sou você, Rude. Não tenho esse tipo de poder. Bem, de qualquer forma. Enquanto conversavam, Roxy preparou o cajado. Alguns nobres ali perto a olharam com um leve temor, mas como Rudeus estava completamente despreocupado, ela nem notou. Então, começou a recitar seu encantamento. Ó espíritos das águas magníficas, imploro ao príncipe do trovão. Invoco-te, poderoso espírito da luz, senhor dos céus. Concede-me meu desejo e, ao martelo divino que golpeia a bigorna, cobre a terra com água. Quem conhecia, reconhecia. Quem não, ficava perdido. Roxy recitou o feitiço de água de nível rei com o encantamento reduzido como se não fosse nada demais. Vês teu inimigo jurado, em toda a sua arrogância? Que eu seja a lâmina sagrada a derrubá-lo. Que teu poder radiante lhe mostre que o imperador ainda reina supremo. A oração não apenas havia sido drasticamente encurtada em relação ao encantamento original, como também foi otimizada. Tudo fruto da prática e pesquisa contínuas de Roxy. Por isso, Rudeus juntou as mãos como se estivesse rezando e olhou para ela com olhos apaixonados.
As incantações reduzidas de Roxy produziam feitiços de forma mais eficiente do que a magia silenciosa de Rudeus. Para ele, com sua reserva colossal de mana, isso não fazia muita diferença. Mas para a maioria dos magos, era uma técnica extremamente útil, embora discreta. A desvantagem era a dificuldade elevada de manipulação de mana, mas Roxy tinha treinado tanto que executava tudo com naturalidade. Relâmpago! No instante em que o cajado desceu, um clarão elétrico cortou o céu escurecido. Um raio grosso caiu lá fora, com uma explosão pequena no ponto de impacto. Um momento depois, o estrondo do trovão sacudiu a festa, e os nobres congelaram diante do barulho repentino. Seguiu-se um breve silêncio, com várias expressões confusas. Então, as pessoas começaram a murmurar animadas, até que um som se destacou sobre os outros. "Bravo!" exclamou Rudeus, com os olhos até girando, enquanto batia palmas animado. Platil o acompanhou, aplaudindo com entusiasmo enquanto começava a tecer elogios. Que exibição extraordinária de magia! Foi perceptível que o encantamento foi encurtado, mas o controle perfeito da mana foi ainda mais impressionante. Queria que todos os magos seguissem seu exemplo. Os nobres talvez não tivessem entendido completamente o que acabou de acontecer, mas sabiam quem era Platil, o chanceler do respeitado Instituto de Magia de Asura, e um dos poucos magos do reino. Se até ele estava tão maravilhado, devia ter sido algo incrível, pensaram. E então começaram a aplaudir também. Isso contagiou outros a fazerem o mesmo. Nobres de Asura eram extremamente sensíveis ao clima ao seu redor, era melhor aplaudir, mesmo sem entender, do que parecer hostil por não aplaudir. Sem saber disso, Roxy aceitou os aplausos estrondosos com um leve constrangimento. Ao mesmo tempo, no entanto, se endireitou com certa altivez, e um leve sorriso de orgulho apareceu em seu rosto. Bem, era mais ou menos isso, disse ela. Estou maravilhado. O mestre Rudeus elogiava tanto a senhora que, confesso, parecia exagero. Duvidava que a realidade correspondesse, mas a senhora superou todas as expectativas. Mas é claro que sim. Eu jamais conseguiria fazer justiça a ela com palavras, disse Rudeus, inflando o peito. Ela não é só poderosa, é também uma pessoa incrível, e... Rudeus começou uma fala empolgada em alto e bom som, mas Roxy deliberadamente o ignorou. Era o melhor a se fazer quando ele começava com aqueles rompantes estranhos. Como, em nome dos céus, você chegou a esse nível? Com prática adequada, qualquer um poderia, bom, talvez nem tanto assim, mas eu sempre tentei me superar, e esse é o resultado. Entendo. Passarei isso adiante aos meus alunos. Fico honrada. Ah, mas não se esqueça de elogiá-los. Coisas que para nós parecem pequenas podem representar grandes avanços para um estudante. Enquanto dizia isso, um traço de saudade apareceu no olhar de Roxy. Provavelmente se lembrava do aluno que perdeu certa vez. Rudeus, que conhecia essa história, se manteve em silêncio pela primeira vez, com uma postura sóbria. Tamanha era a ferida que aquele episódio deixará no coração de Roxy. Platil, ao notar tudo isso, fez um leve aceno respeitoso. Levarei isso comigo com toda atenção, prometeu ele. Sylphie observava as conversas de Ares e Roxy ao lado de Ariel. Apesar de ter dado tantas instruções e recomendações a elas, acabou percebendo que nem precisava ter se preocupado tanto. Os nobres de Asura não eram páreo para nenhuma das duas. Talvez a ideia de um evento celebrando a reconstrução de Fitoa tivesse a deixado mais tensa do que o necessário. Você está com um ótimo astral, Sylphie, disse Ariel, sorrindo para ela. Consegue perceber? Sim. Aconteceu algo bom? Bom. Hoje é a celebração da recuperação de Fitoa, e, mesmo que não esteja como era antes, eu senti que, pouco a pouco, estou recuperando meu lar. Só isso já teria sido suficiente para me deixar feliz, mas... Eu, o Rude, a Ares e a Roxy já vivemos aqui antes. Mas nenhum de nós é mais o mesmo de antigamente. Fiquei pensando em como crescemos desde então, até sermos capazes de voltar para cá. Não sei. Isso me deixou feliz.
Essas palavras fizeram Ariel lembrar de Silfi logo após a destruição de Fitoa, tão frágil, sempre assustada. Ela havia ido parar no palácio em Assura, e, vivendo como Fitz, foi ficando mais forte, pouco a pouco. Isso significava que, quando ainda morava em Fitoa, antes mesmo de conhecer Ariel, Silfi provavelmente era ainda mais frágil e insegura. E Ariel imaginava que ela não era a única. O deus havia mudado. Roxy também. E Eris, nem se fala. Ver essas mudanças tinha deixado Silfi feliz. Que tipo de criança você era em Buena? Ariel perguntou. Bom, meu cabelo era verde. Como o do Sig, seu filho? Isso. Nunca consegui te contar, porque achava que você ia me desprezar. É verdade. Naquela época, só de ver cabelo verde eu já gritava de medo. Silfi deu uma risadinha. Ainda bem que fiquei de boca fechada, então, disse, e ambas riram. Depois de um momento, ela acrescentou. De verdade, estou muito feliz por termos vindo. A festa em comemoração à reconstrução de Fitoa, para a maioria dos nobres presentes, não tinha lá tanta importância. Mesmo entre os que participaram do esforço de reconstrução, ou os que já haviam morado na região, daria para seguir a vida sem essa celebração. Mas as pessoas precisam de momentos assim, momentos para refletir sobre suas vidas. É preciso ter a chance de olhar para o passado, para entender onde se está no presente. Essa festa, pensou Silfi, enquanto observava tantos rostos conhecidos entre os convidados, foi exatamente isso para mim. Mais tarde, descobriram que o feitiço da Roxy acabou iniciando um incêndio que consumiu toda a floresta. E não parou por aí, a história ganhou tantos exageros que começaram a circular rumores de que o deus, irritado por ter sido zombado pela esposa, havia destruído tudo de propósito. A família Greira se matou de rir quando ouviu isso. Mas essa já é uma história para outro dia.